nós. Pai, nesta noite estamos aqui para ministrar a Tua palavra e trazemos uma reflexão para a Tua igreja. Então peço que o Senhor esteja nos conduzindo, nos guardando de todo mal e nos abençoando, Senhor. Que tudo que eu falar, Senhor, venha do Senhor para a vida deles e que eu consiga transmitir com toda a sabedoria e inteligência necessária para que desde do menos culto ao mais culto consiga compreender a mensagem. Que o Senhor nos fortaleça e que possamos sair daqui crendo, Senhor, na obra que o Senhor tem nas nossas vidas. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode colocar, Patrícia, o slide? Amém. Deus, Ele trouxe ao meu coração, trazer essa palavra. O que eu preciso saber para os últimos dias? Eu não sei se você reparou, mas nós temos vivido dias bem peculiares. Eu creio particularmente que nós somos a última geração. Eu não consigo crer que a gente ainda vai viver 100 anos, 200 anos. Eu não consigo crer nisso. Tudo está caminhando para que as profecias bíblicas se cumpram conosco. Então, talvez hoje eu tenho 40 anos, pode demorar uns 10 anos, 15 anos, mas eu creio que não é muito tempo ainda. Falta pouca coisa. Temos várias coisas que nos mostram que tudo converge para que o texto bíblico, tudo que foi profetizado, se manifeste nos nossos dias. Hoje nós temos a internet. Hoje eu consigo saber de coisas que acontecem na Rússia, na China, nos Estados Unidos, em questão de segundos. Ou seja, cai um deslizamento lá em Petrópolis em 5 minutos. Em 10 minutos, o Brasil inteiro está sabendo que houve um deslizamento que morreu mais de 50 pessoas. Antes, a gente demorava horas ou até dias para ter uma informação dessa. Então, hoje, nós conseguimos falar com o mundo inteiro. Nós temos hoje uma tecnologia onde o dinheiro ele está sendo digitalizado, O papel moeda ele está acabando. Quem não faz um Pix? Quem não paga no débito? Quem não paga no crédito, Os bancos, eu fiquei sabendo que os bancos, ano passado, deixaram de ganhar 1,5 bilhão em taxas. Não tem aquela taxinha do TED, do DOC, R$6, R$7? Veio esse tal do Pix. O banco tomou, uma facadinha. Eu sei, o brasileiro amou o Pix, porque você transferir R$1, R$2, R$100, R$1.000 e não vai te cobrar nada por isso? Aí tem lugar que o cara fala, não, você não tem Pix? Passa na maquininha não, vai me cobrar taxa esse negócio, faz um Pix aí pra mim. Tem lugar que não quer nem saber de Pix. Não, estou fora desse Pix, Recentemente, um dos maiores bilionários do nosso tempo, o Elon Musk, que é o dono da Tesla, ele está querendo fazer testes para implantar chips no cérebro humano. Ele já está testando isso em animais. Ele quer que esse chip nos ajude a acessar memória, a eu ter acesso à internet. Então, por exemplo, o Covid fez muita gente perder a memória. Com esse chip implantado no seu cérebro, você vai recuperar toda a sua memória, você não vai perder mais nada. Então você imagina, Então, ou seja, está tendo toda uma tecnologia que favorece o cenário bíblico. Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque eu teria que ter muito mais tempo para entrar nessa seara atual. Eu quero me ater mais ao cenário bíblico e perguntar para você se você conhece essa estrutura e se você está preparado para o que está por vir. Mateus 24:3 diz assim, E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo, Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles estavam passeando diante do templo e os discípulos estavam falando, olha que templo lindo, olha que templo maravilhoso, olha Jesus. Aí Jesus olhou e falou assim, vou dizer uma coisa para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso aqui vai ser destruído. Aí eles foram lá para o cantinho, lá no Monte das Oliveiras, um lugar que Jesus gostava de ir, e falou assim, Senhor, fala para nós, quando que vai acontecer isso? Ou seja, quando o templo vai ser destruído,
Qual o sinal que o Senhor nos dá? Porque o judeu, ele gosta de sinal, tá? O judeu, ele gosta de sinal, ele precisa ver um sinal. Ele precisa ver o céu ser abalado, ele precisa ver algo. Por exemplo, para Nicodemos, quando Jesus fez aquele chicote de Azorrague e expulsou os cambistas e não aconteceu nada com ele, para Nicodemos aquilo foi um sinal, porque Jesus estava vivo. Como que alguém expulsa os cambistas do templo e sai vivo? Ninguém faz nada com ele. Então, para Nicodemos foi um sinal. Observe o início da conversa lá em João 3, você vai observar que o Nicodemos fala assim, ó: ninguém faz esses sinais como o Senhor. Qual o sinal? O fato anterior, ele veio quebrando tudo. Ele falou, só o Senhor para fazer um negócio desse, sair ileso. Então veja, para o judeu o negócio é sinal. Então você vai ver que toda vez que tem um judeu aparecendo na história, ele vai virar e falar o seguinte: qual é o sinal que você me dá? Que sinal é? Aí Jesus falava bem assim, ó: para vocês não tem sinal nenhum, a não ser o do profeta Jonas. Jesus respondia desse jeito. Por quê? Porque o judeu é assim, ele tem que ver algo. Porque sempre teve sinal para eles. Deus sempre fez manifestações, nuvem, fogo, né? Fogo caindo do céu. Então para o judeu sempre foi assim. Então, se você está falando de Deus, o Elias mesmo fazia cair fogo do céu. Qual é o sinal que você dá? Se você fala que é o Messias ou o profeta. Então eles estão pedindo, os discípulos como os judeus que são, qual é o sinal da tua vinda? Então Jesus vai começar a discorrer com eles. Então você precisa pelo menos pensar em 3 perguntas, né? Pelo menos para esta noite. O que você sabe das promessas de Deus para o nosso mundo? Você sabe identificar se estamos próximos do fim? Se estivermos próximos do fim, você está pronto para o que está por vir? São 3 perguntas que nós temos que fazer. Porque quando as coisas acontecem, ninguém está esperando. Quando Jesus apareceu, ninguém estava esperando a vinda dele. Eram poucos os que estavam esperando. Dá para contar no dedo quem eram as pessoas que estavam esperando a volta de Jesus. Tem até um caso de Lucas, se eu não me engano, que eu acho que era Simeão, que o Espírito Santo falou para ele: você só vai morrer depois que você vê o Salvador. Então, quando Jesus é levado ao templo para ser apresentado, ele olhou e falou assim: agora os meus olhos veem. Agora Deus pode me matar, Deus, agora pode me levar. O que o Senhor falou aconteceu, estou vendo o Salvador. Ainda tinha mais uns aninhos para Jesus, né, crescer até ele se manifestar como Salvador. Mas Deus falou: você vai ver o Salvador. E ele viu e pegou nos braços e teve a honra, né, de apresentá-lo a Deus. O que você sabe das promessas de Deus para o nosso mundo? Isaías 45:18 diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Veja, tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não criou uma terra sem propósito. Ele fez uma terra para dar fruto, para ser habitada, para ter animais, para ter homens, né? Para ter toda essa interação agindo dentro dela. Mas entrou o pecado no mundo. Quando o pecado entrou, através do Adão e da Eva, houve consequências severas. Por quê? Porque Deus, ele estava estendendo a sua criação. Ele fez a terra, colocou o homem, estava expandindo não só na terra como no universo. A partir do momento que o pecado entrou para o nosso cosmos, o que aconteceu? Tudo foi parado, tudo foi paralisado. Então Deus precisou fazer um plano redentor. Lembre-se, o texto de João 3,16 que você lê assim, ó: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra mundo é cosmos, não é pessoas. Ele está dizendo assim, ó: Deus amou toda a sua criatura que enviou Jesus. Não se trata só de mim, de você. Deus amou o cachorro, Deus amou o gato, Deus amou o cavalo, Deus amou o sol, Deus amou a lua, Deus amou a terra, Deus amou a árvore. Tudo que o pecado contaminou, tudo que o pecado afetou. O plano redentor de Deus não é só para o homem, é para toda a sua criação afetada com a entrada do pecado. Então agora ele vem e manda Jesus. Só que quem usufrui de cara dessa redenção? O homem, que é o ser que pode crer.
Então o homem ele pode já usufruir. Já a terra, os animais, eles vão ter que esperar. Mas eu e você que podemos ter essa habilidade racional de ouvir a palavra, se arrepender e confessar a Cristo como Senhor, nós já começamos a receber essa redenção em nossa vida. E ela vai crescendo. Romanos 8, 19 e 22. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a redenção começa em nós. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, ao pecado, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Adão, na esperança de que também a mesma criatura, ou seja, toda a criação, seja libertada da servidão da corrupção, que é o poder do pecado operando nela, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como nós fomos libertados primeiro, usufruímos essa liberdade primeiro. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Por isso que é necessário que nós sejamos glorificados e manifestados, porque aí vem a redenção das outras coisas. Então Deus começa essa operação em mim e em você. Ele começa a trabalhar na minha vida e na sua vida primeiro. E aí quando nós nos manifestarmos com Jesus, então toda a glória será manifesta. É isso que a criação espera. A criação espera isso, essa manifestação gloriosa de Jesus conosco. Nós, a igreja dele, o povo dele. E agora, se toda a criação foi contaminada com o pecado, se tudo isso aconteceu, qual é a promessa de Deus? Deus, ele aparece, ao profeta Daniel pelo anjo Gabriel e ele traz uma revelação para Daniel. Olha a revelação que ele traz. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Veja, o povo de Israel, por eles não guardarem os sábados, a cada ciclo, nós já vamos falar disso, a cada período de 7 anos, o povo de Israel tinha que guardar 1 ano sabático. A terra tinha direito a 1 ano de descanso. 6 anos de plantação, 1 ano de descanso. 6 anos de plantação, 1 ano de descanso. Isso foi o que Deus determinou. Israel nunca guardou 1 ano sabático sequer. Então Deus vem e fala para Israel: como vocês não guardaram os anos sabáticos, eu vou cobrar de vocês ano a ano. Então vem Deus, chama Nabucodonosor e leva o povo ao exílio por 70 anos. Os 70 anos sabáticos que Israel não guardou. Então eles vão agora aprender. Sabe quando Deus fala para você descansar e você não descansa? 6 dias trabalhará, 1 descansará. Eu conheço pessoas que trabalham de segunda a segunda. Eu já falei para a pessoa: cuidado, você vai morrer, ou Deus vai te botar no hospital. Não é Satanás, é Deus. Deus disse: você tem 6 dias para fazer o que você quiser, tire 1 dia. Mas a pessoa é tão avarenta, tão vaidosa, que quer trabalhar os 7 dias. Não, se eu perder o domingo, eu vou perder R$500. Então tá bom. Depois que chegar a conta do hospital para você me fala se valeu a pena ter juntado esses R$500. Tem pessoas que... Eu conheço pessoas, já até da igreja aqui, já chegou a ficar 30 dias no pronto-socorro. Adivinha qual era o diagnóstico dele? Nada. Mas o médico falou: vou dar alta para você, não achei o que você tem. Não descansa, não para. Só não vai, não vem, não quer parar. E Deus fala: calma, descanse em mim, eu sou o seu provedor, eu sou aquele quem cuida de você. Faça o que eu mando. Deus disse: trabalhe 6, descanse 1. Glória a Deus por isso. Então nós temos que servir a Deus. O povo não serviu, então Deus, o próprio Deus, levou eles em cativeiro 70 anos. Daniel entendeu que o tempo estava chegando ao fim dos 70 anos. Então ele foi orar a Deus, começou a jejuar 21 dias. Então Deus, me explica isso. Como que a gente faz? Eu quero entender isso aqui. Veio o anjo Gabriel e começou a falar: 70 semanas estão determinadas para o fim de todas as coisas.
Ele só queria saber quando ia acabar o cativeiro e o que ele ia voltar. Vem Deus e entrega o futuro da humanidade para ele. Olha que sensacional isso. Isso é sensacional. Deus, o negócio é o seguinte: eu só quero saber se é para o Senhor me abrir essa porta ou não, se eu devo ir ou não ir. Aí Deus vem e revela outras coisas assim, ó. Toda a sua história de vida. Você fala, mas Deus, eu só queria saber isso. Mas tá bom, se entrou no bônus, estamos no bônus, vamos pegar o bônus. E Deus fez isso com Daniel, revelou até a questão da humanidade. Como são contadas as 70 semanas? Lembre-se, 70 semanas estão contadas para o tempo do fim, para que toda a obra de Deus se complete, que Ele tire todo o pecado e iniquidade e estabeleça o reino dele eterno. Levítico 25:8, ele vai dizer o seguinte: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. O ano seguinte era chamado de ano do jubileu. Então existe semana de dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E existe semana de anos. A cada 7 anos, uma semana. É a maneira que Deus conta. Essa é uma contagem que Deus estabeleceu. As 70 semanas que Deus estabeleceu lá em Daniel 9 está se referindo a cada semana 7 anos. Então nós temos que 70 semanas são 490 anos. Então Gabriel vem e fala para Daniel: faltam 490 anos para que Deus faça tudo o que ele precisa fazer. Essa é a mensagem que ele entregou para ele. Uma coisa que eu preciso que você observe, para não ficar estranho para você, é que Deus ele trabalha com um ciclo de 7. 7 dias, uma semana. A semana de anos, que é um ciclo. Você já observou que a sua vida é um ciclo de 7 anos? Não, pastor. Observe. Toda a sua história de vida é um ciclo de 7 anos. A cada 7 anos acontece algo na sua vida e um novo ciclo se estabelece. Pensa. Eu desafio você a pensar agora. Eu vou dar 2 minutinhos para você pensar. Normalmente assim, ó. Quando eu estou perto de completar um ciclo, por exemplo, ano 5, ano 6, ano 7 ou ano 8, há uma virada na minha vida. Alguma coisa aconteceu com você, ou com 5 anos, ou com 6 anos, ou com 7 anos, ou com 8 anos. Chegou no ciclo 2, 14. Algo aconteceu com você com 13 anos, 14 anos, 15 anos. Faz aí. Quando eu tinha 6 anos, por 2 vezes, um fio de anzol desses que faz prumo e muro quebrou no meu pescoço. No intervalo de 30 dias. Os médicos falaram para minha mãe que era para eu ter morrido. Eu tinha que andar com uma toalhinha e fugir do sol. Eu tinha 6 anos. Com 14 anos, 13, 14 anos, eu tive um dos acidentes mais graves da minha vida, que me traumatizou por uns 20 anos. Foi Jesus que me curou disso. Deixa eu ver. 21 anos. Quase casei. Quase. Graças a Deus que eu não casei. Quase. 28 anos. Entrei para a faculdade de Direito. 35. Deixa eu ver. O que Deus fez na minha vida nessa faixa aí? Nessa faixa aí eu passei na OAB. Tive meu primeiro filho. Você entende? Observe, a sua vida é um ciclo. Então assim, eu tô com 41, já estou assustado. Ano que vem eu vou fazer 42, estou indo para outro ciclo. Não sei o que Deus tem para mim, mas Ele vai fazer algo, porque Deus trabalha assim. Eu tô te entregando um segredo espiritual. Não me olha com essa cara. Só pensa assim, que ciclo que eu tô. Só vai fazendo as contas aí. Que ciclo que eu tô. Já passei muita coisa, que negócio é esse, né? Mas lembre-se, tudo é propósito de Deus, amém? Glória a Deus, amém? É Deus fazendo a obra dele na sua vida, tá? Vamos lá. Quando se inicia a contagem?
O próprio Gabriel, ele diz um pouco mais quando vai se iniciar essa contagem das 70 semanas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Observem os números. 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. E não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário o seu fim, e será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Pastor, estou entendendo nada. Bonito texto, mas estou entendendo nada. Vamos lá. O texto fala o seguinte: 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Ele está dizendo o seguinte: vai ser dada uma ordem para que Jerusalém seja restaurada. Jerusalém tinha sido destruída por Nabucodonosor. Vem agora, eles eram babilônicos, vem a Pérsia agora e toma a Babilônia. E quando a Pérsia vem, há uma profecia de uns 200 anos atrás, aonde Deus chama Ciro de o meu pastor, o meu ungido. E quando eles estão tomando conta, quando Ciro está arrebentando com tudo lá na Babilônia, vem Daniel e mostra a profecia. Vai falar: uai, Deus já falou isso de mim? Eu nem tinha nascido e Deus já sabia quem eu era. Então há uma convergência entre os reis da época da Pérsia, e eles falaram o seguinte: vamos liberar Jerusalém para voltar. Manda o povo judeu voltar, vamos financiar a reconstrução de Jerusalém, porque eles, é o Deus do céu que está com eles. Então eles bancaram tudo para que houvesse isso. Então houve uma ordem para reedificação. Então, quando houve essa ordem para reedificação, aonde você vai ler sobre essa ordem na Bíblia? Esdras e Neemias. Vai Esdras para reedificar o templo e vai Neemias para reedificar os muros e a cidade. Quanto tempo demorou tudo isso? 49 anos. Foi o tempo que eles demoraram para reedificar a cidade, o muro e o templo. O muro demorou 52 dias. A cidade, o que mais demorou foi o templo. O templo demorou mais ou menos 46 anos para ficar pronto. Então passou-se a primeira semana. Agora vem o início da contagem das 62 semanas que ele diz. Quando os reis da Pérsia, Ciro, Dário, Atarxerxes, autorizam a reedificar o templo, você vai ver isso em 2 Crônicas 36, 22, Esdras 1, do 1, 14, o 6, 14, Então começa essa contagem das 7 semanas, O muro foi construído em 52 dias, o templo em 46 anos. Então agora passou-se as primeiras 7 semanas, que são 49 anos. Falta 62 semanas, que são 434 anos. Irmãos, esses números são importantes, tá? Eu não estou falando à toa, para você ver o encaixe da profecia bíblica. Após a restauração, houve um período chamado interbíblico ou intertestamentário. É um hiato de 400 anos. Aonde termina? Malaquias. De Malaquias até Mateus, demorou-se, até na sua Bíblia, que tem a divisão, 400 anos. Foi chamado de silêncio profético. Não se levantou nenhum profeta nesse tempo. O que se sabe são algumas guerras, como a guerra de Macabeus, que está na Bíblia Católica. Lá registra o que aconteceu nesse período interbíblico, tá? Mas basicamente, o que aconteceu? Nesses 400 anos surgiram as sinagogas, surgiram o ensino da lei, em lugares fora do templo. Hoje nós temos até hoje as sinagogas por causa disso. E nesse período nasce o Senhor Jesus, que viveu conosco por 33 anos. Morreu, ressuscitou e se assentou à destra de Deus Pai. Então passou-se 62 semanas. Nós temos até agora 69 semanas. 483 anos.
Mas não são 70 semanas? Se até agora passou 69 semanas, e a última semana? Vamos ler o texto. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, ou seja, Jesus será tirado. Ele morreu na cruz, ressuscitou e se assentou à destra do Pai. Ele vai ser cortado. Não para si. O povo do príncipe que há de vir, aqui está falando do anticristo, destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele está falando o seguinte: o Messias vai ser tirado, e agora vai aparecer alguém que será chamado de príncipe. Para nós é o anticristo. Ele vai fazer um acordo de uma semana. Uma semana é quanto? 7 anos. O que vem na sua cabeça quando eu falo de um tempo ruim de 7 anos? A grande tribulação, onde serão 3 anos e meio de paz, falsa paz. Na metade ele rompe o acordo e agora começa a vir os juízos de Deus. Nos últimos 3 anos e meio vem as trombetas, vem taça, vem tudo. Tudo aquilo que está no Apocalipse vai pegar praticamente os últimos 3 anos e meio. Então nós podemos dizer que os 7 anos é a tribulação e os 3 últimos anos e meio é a grande tribulação. Basicamente, esse seria o termo. Então só está faltando essa semana. Uma pergunta, né? Se as 69 semanas foram cumpridas cabalmente, veja, do dia que deu a ordem para Jerusalém voltar, para os judeus voltarem para Jerusalém e reedificar o templo e a cidade, até o sacrifício de Jesus, cumpriu-se os 483 anos. Não faltou um dia sequer. Começou a contagem, foi. A pergunta que eu te faço é: por que houve uma interrupção? Por que a última semana foi interrompida? Lembre-se, essa interrupção já dura mais de 2000 anos. É uma interrupção de 2000 anos. Por que houve uma interrupção de 2000 anos? Olha o que diz Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Esse texto está dizendo o seguinte: Deus endureceu o coração dos judeus, para que a plenitude dos gentios se convertam. Qual que é a resposta? Por que Deus paralisou a última semana? Levante a mão e diga assim: por minha causa. Deus paralisou a última semana. Enquanto Ele não te alcançasse, Ele não autorizou que essa semana voltasse a contar. Que é gentio? Gentio é o não judeu. Todo aquele que não é nascido em Israel, não tem filiação com um judeu, seja de pai, de mãe, de avó, é um gentio. E por que Deus se voltou aos gentios? Porque Israel foi uma das nações mais rebeldes que se conhece. Sabe aquele filho que dá dor de cabeça? Gosta de balada, gosta não sei o que, gosta não sei o que, mente, não sabe, entendeu? É Israel. É Israel. Se você acha que seu filho dá dor de cabeça, você não tem ideia da dor de cabeça que Israel deu para Deus. Chegava a ponto de Deus virar para Moisés e falar assim: deixa eu matar, deixa eu matar. Moisés falou: mata eu também. Se for para matar, mata eu também. Deus falou: não posso. Tá bom, vai. Entendeu? Era mais ou menos assim, para você entender tamanha dor de cabeça que Israel deu para Deus. Mas olha o que diz: como também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo,
E a amada, a que não era amada. E sucederá que no lugar dos que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Está falando de nós. Deus se virou para Israel e falou, eu tenho algo para você. Israel falou assim, a banana para você. Ah, é? Vocês gentios, vocês são meu povo, nós somos seu povo. O Senhor é o nosso Deus. Entende? Então Deus se voltou para salvar todos os gentios de todas as eras, de todos os tempos. Mas isso vai acabar. A porta está se fechando, nós chamamos de porta da graça. Essa porta está se fechando para os gentios. Então esse relógio de Deus está paralisado, mas prestes a voltar à sua contagem, a qualquer momento. Eu te pergunto, qual será o evento que determinará a volta da contagem das semanas? Diga, o arrebatamento. Quando a igreja de Jesus Cristo for arrebatada, volta-se a contagem das semanas. É só isso que falta, basicamente. O arrebatamento vai ser um rapto dos cristãos de vários lugares, idiomas, povos, para completar a festa de casamento que temos com o Senhor Jesus, chamada Bodas do Cordeiro. Com a verdadeira igreja levada aos céus, não haverá qualquer oposição ao homem denominado anticristo de operar neste mundo. Eu sei que, eu não vou entrar, eu sei que uns creem que vai ser arrebatado no começo, outros no meio, outros no fim. Não é meu objetivo discutir isso hoje. Hoje eu quero falar que tem um arrebatamento e que se existe alguém que impede o anticristo se manifestar, esse alguém é chamado igreja. Uma igreja que anda no poder do Espírito Santo. Mas pastor, o Espírito Santo não vai ser tirado da terra? Como ele age hoje, sim, mas não totalmente. Senão não haverá conversões. Quem se converterá a Cristo na grande tribulação, se o Espírito Santo não estiver aqui, se é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, não haverá conversões na grande tribulação? Pessoas sendo decapitadas, não é isso que nos ensinaram? Não é isso que está escrito no texto? Então tem que haver uma atuação do Espírito, mas como ele atua hoje na igreja, isso não haverá. Quando vier as duas testemunhas, vai ter muito poder elas, muito poder pelo Espírito Santo, mas será assim, paulatinamente. Mas hoje, eu e você, nós como igreja, temos acesso a esse poder sobrenatural, extraordinário. Então o que acontece? Quem impede o anticristo? É nós. Nós que entramos nas regiões celestiais com oração. Se aparecer um cara falando assim, ó, eu sou o anticristo, o que você acha que vai acontecer? Se tiver todas as igrejas aqui na terra, 90% vai dobrar o joelho e falar assim, taca fogo do céu nesse camarada, Deus. Pode matar ele. Quem que esse cara pensa que ele é? A igreja vai orar desse jeito. Mas Deus falou, eu tenho que cumprir o meu propósito. Não! A igreja, então Deus falou, tem que tirar. Eles vão me atrapalhar. Eu vou te dar um exemplo. O que é o poder da concordância? Quando Jesus foi lá no Getsemane, você lembra que ele foi chorar, suou sangue, você lembra disso lá no jardim? A Bíblia diz que ele levou os seus amigos, os três, né? Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que na hora que Jesus estava orando, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando Jesus falou isso, ele fez assim, ó, esperando que os discípulos falassem amém. Ele está só, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo? Voltou de novo, ô Pai, afaste de mim o cálice. Vocês não podem vigiar nem uma hora comigo? Aí na terceira vez, basta. Vamos lá, você crucificar logo. Deus botou sono nos camaradas para eles não concordar com Jesus. Eu estou falando algo espiritual para vocês. Se o anticristo se manifestar agora, ele não vai ter poder nenhum. É impossível ele ter poder. Satanás não faz o que ele quer porque nós estamos aqui. Quantas vidas são libertas porque você dobra o seu joelho, você declara uma palavra, você fala assim, aqui não! E o diabo vai embora, ele larga a sua família, e Deus liberta de vício, de problemas, porque você dobrou o joelho e declarou. Mas deixa Deus tirar você. Se o vício não pega, se o problema não pega, se Satanás não entra,
Você é um empecilho para Satanás. Então, a igreja é uma dor de cabeça para Satanás. Coloca isso na sua cabeça. Nós somos dor de cabeça para ele. E quando você sabe disso, aí é que ele tem problema. Porque você descobriu sua posição. Aonde Deus nos colocou? Lá onde ele mora, nas regiões celestiais. Só para afrontar ele. Nos assentou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então nós enfrentamos ele, ó, cara a cara, pelo sangue de Jesus. Então é necessário que a igreja seja tirada. Aí o anticristo fala, agora eu posso vir. Ele vai virar assim, papai, posso ir? Pode, filho, aquele povo lá da Bíblia lá foi embora, pode ir. Vai na sua fé que vai dar tudo certo. Nós já vai estar nas bodas comemorando com Jesus, né? Celebrando com ele, né? A gente alertou, vamos gente, não quero ir para a igreja não, vamos se... não quero, deixa eu com a minha bebida, deixa eu com minhas festas, deixa eu com os meus amigos, deixa eu viver minha vida, quem sabe um dia eu me entrego para Jesus. Mas aquele povo barulhento está cantando e celebrando o nome do Senhor no céu. Irmãos, eu estava afastado do Senhor lá para 2009. Eu estava indo na igreja, mas longe de Deus. Eu ia domingo na igreja, mas meu coração, ó. Aí um bendito dia, numa bendita noite de sono, eu sonho com arrebatamento. Eu tô caminhando numa estrada, eu vejo um facho de luz cobrindo o norte, o sul, leste e oeste, fazendo uma cruz no meio do céu. Eu olhei e falei assim, ó, meu Deus, é o arrebatamento. Na hora, irmão, olha, todo tipo de pecado que você imaginar, eu confessei. Tudo que você imaginar, eu falei para Deus ali. E eu olhava assim, e eu via, não tem esses bonequinhos da Vivo? Pensa nos bonequinhos da Vivo branco. Eu via que eram as almas, tudo subindo. Subindo. Eu olhava assim, meu Deus, eu não estou subindo. E eu confessar, de repente eu vi fechar. Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei. Quando eu estou andando numa rua, a maior quebração. Todo mundo se odiando, todo mundo se matando. Tinha uns demônios, era um sapo, mais ou menos ocupava esse altar e dessa altura assim, ó. Todo mundo tinha medo do sapo. Eu corria dele, as escadas eram grandes. Eu acordei até assim, ó. Eu fiquei atônito com esse sonho mais de um mês. Eu falei, Deus, eu já entendi. Aí eu me posicionei e falei, estou voltando, Pai. Eu já estava na sua casa, mas meu coração estava longe do Senhor. Quantas pessoas estão aqui hoje, mas o coração está lá fora? Volta para casa, volta para o Pai, se conecte com o Pai. Aí, então eu me conectei com Ele, então Deus começou a fazer o extraordinário. Aí veio esposa, aí começou. Aí Deus fez o extraordinário, depois outro dia nós contamos sobre isso. 2 Tessalonicenses 2, 6, 1. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, mas há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Alguém vai ser tirado, certo? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E porque isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Existe alguém que retém. Eu já disse para você que é a igreja que opera no poder do Espírito Santo. Quando subir esse poder e subir a igreja, não tem mais nada que para ele. O caminho está aberto. Faz o que ele quiser. Sabe quando o pai e a mãe falam que vai viajar, chega pro filho, né, de 16, 17 anos. Filho, você cuida da casa para papai e para mamãe? Cuido. Vão com Deus. Excelente viagem. Não precisa ter vontade de voltar agora. Os pais entrou, e aí, beleza? Casa tá liberada. Não tem? Quando o jovem ou adolescente faz isso, vai ser isso que o anticristo vai fazer. Casa tá liberada, aquele povo foi embora. Vai ser mais ou menos isso que ele vai fazer.
Assim, após a retirada da noiva de Cristo, a igreja verdadeira, a contagem voltará. Somente faltará 1 semana, 7 anos para o início do fim de todas as coisas. Neste tempo da grande tribulação serão 2 períodos, 3 anos e meio. Um com uma suposta paz, o segundo com um grande juízo de Deus sobre a terra e uma ditadura do anticristo. O que o anticristo vai implantar? Não pode comprar e vender nada sem a sua marca. Pode ser qualquer coisa, várias coisas. Hoje nós estamos caminhando para isso. A internet é um meio para isso. Os cartões de crédito, tudo online, criptomoedas, ou seja, várias coisas estão nos apontando que estamos caminhando para um governo assim. Aqui mesmo, se eu não me engano, acho que na Bolívia, não sei se foi na Bolívia ou na Venezuela, houve uma confiscação, se eu não me engano. Eles confiscaram tudo do povo. Foi lá, não tem quando o Collor saqueou as poupanças do povo, então eles foram lá e meteu a mão. Você entende? Se o Brasil resolver fazer isso, quem tiver dinheiro em banco aí, só lamento. Só quem tem dinheiro no colchão, esse aí vai se salvar. Mas fora isso aí, o que você vai fazer? Se você tiver 5 mil lá no banco, tá confiscado, o que você vai fazer? Quer o seu dinheiro de volta? Faz uma marquinha aqui na sua mão direita. Aceita o nosso sistema, o nosso governo, então nós vamos devolver todo o dinheiro para você. É isso que o anticristo vai fazer. Findada a grande tribulação, vai haver um período. Jesus volta com a igreja e com seus anjos, Ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos e vai estabelecer um governo de 1000 anos aqui na terra. Aonde será a sede dele? Vai ser lá em Jerusalém. A Bíblia diz que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, esse monte vai meio que dar uma rachada e vai fluir um rio que vai cortar a cidade todinha, e vai trazer vida para o Mar Morto. Então, é isso que Jesus vai fazer lá. A Nova Jerusalém vai descer, mas a terra ainda não está totalmente pura. Então ela vai ficar lá no universo. Ela vai ser o sol. Porque o sol, se você ler o Apocalipse, já vai ter sido todo arrebentado nos últimos 3 anos e meio. Então não vai ter mais como o sol dar a sua luz. A luz de Deus para a terra vai estar na Nova Jerusalém. Ela vai estar lá no espaço. Nós que fomos arrebatados, nós vai ter meio que corpo de anjo, sabe? No texto, tô ali, quero estar ali, quero estar em Marte. Fração de segundo. Nova Jerusalém, opa, vamos lá. Vou estar lá. Desce lá na terra e fala com Jesus, tá bom? 1 segundo. Quem estiver na terra, só lamento. Vai ser plebeu, tu vai passar pelo processo. Eu já sofri aqui antes, então ele que passa pelo processo depois. Mas quem tiver o corpo glorificado, a Bíblia diz que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Deus. O corpo de Deus, para quem não sabe, é o corpo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles vão habitar tudo num corpo só, o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que assim como é o corpo dele, será o nosso. Ele vai dar o mesmo corpo. Irmãos, que Deus é esse? Me fala, se você que é estudioso, você que lê mitologia, que Deus fez isso. Só o nosso Deus falou assim, não, eu quero que você tenha um corpo igual ao meu, tão glorioso quanto o meu. Pra você saber, eles olhar para você e falar assim, é meu filho. É minha imagem, é minha semelhança. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, estou vendo o sorriso, estou gostando. Isso quer dizer que você não está com medo dos últimos dias. Passado o período de 1000 anos, o povo que sobreviveu na grande tribulação foi nascendo nesse período do milênio. Satanás vai ser solto e eles vão atrás dessas pessoas para tentar enganá-las de novo. Algumas delas vão cair na conversa. E caindo na conversa vão se levantar contra Deus de novo. Aí vem Deus, aniquila tudo. E aí ele vai ter um período, ele vai levar para uma outra dimensão todas as pessoas. Ele vai ressuscitar todo mundo, todos os que estão mortos, todos. Quando ele ressuscitar todo mundo, ele vai chamar para um lugar chamado Grande Trono Branco. Se você morrer, antes do arrebatamento, se você morrer e der de cara com um grande trono branco, eu tenho uma péssima notícia para você. Péssima. Se você aparecer dentro de um trono branco, fala assim, casa caiu. Fala assim, casa caiu, casa caiu. Por quê? O trono branco já tem uma finalidade. Só dizer para as pessoas o porquê elas serão condenadas. Vai ter um lagozinho bem atrás do trono pegando fogo. Ele vai dizer o seguinte, você que está aqui, você vai para lá. Um lagozinho.
Você vai para lá. E ali você se vira durante toda a eternidade. Se você dormir, né, acontecer de você falecer antes do arrebatamento, se você estiver diante, sabe, de Deus lá no céu, você dá glória a Deus, por quê? Porque ainda você vai voltar aqui. A Bíblia diz que você vai ter o seu corpo ressuscitado, para que ele seja glorificado e possa ser arrebatado. Mas esse é um estudo específico do arrebatamento, tá? Isso é só para você entender o que vai acontecer. E passado o grande trono branco, feito toda a justiça de Deus, Deus vem, vai tacar fogo na terra e vai purificar a terra. Purificado a terra, purificado o céu. Lembre-se que por causa do pecado tudo foi sujo. Eu não falei isso para vocês no começo? Então Deus vai tacar fogo em tudo. Deus tacou fogo, limpou. Então agora a Nova Jerusalém pode descer na terra. A Bíblia diz que Deus estará lá. Ele será o nosso Deus. Nós seremos os seus filhos. Ele enxugará do nosso olho toda a lágrima. E vamos viver com Ele para sempre. Não tem mais essa distância. Deus lá e nós cá. Agora é nós assim, ó. Acabou isso. Agora é assim, ó. Jesus, é isso que Ele faz. Ele pegou isso aqui, olhou. Vem cá. Esse é o relacionamento de Jesus com nós. Amém? Nos aproxima do Pai. Basicamente essa é a figura para você entender. Só para você visualizar, né? Dá uma olhadinha aí, uns 2 minutinhos aí. Né? Lembra que eu falei, ó? Primeira semana, né? 7 anos. Né? As 62 semanas. Esse é o tempo dos gentios, o chamado a porta da graça, a plenitude dos gentios. Então Deus está caçando gentios do mundo inteiro para salvar. Na hora que completar a plenitude dos gentios, então Deus fecha a porta. Chama a igreja para ser arrebatada com ele. E aí vem os 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Passado esse tempo, Satanás é preso, né? Jesus volta aqui, governa por 1000 anos. Aí vem o juízo e depois vem o novo céu e uma nova terra. Essa é a visão. Estou falando de forma macro. Isso aqui tem que ser estudado passo a passo. Mas isso aqui é só para ficar uma imagem fixada na sua cabeça. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. A pergunta que eu faço é, você consegue identificar esses sinais? Você consegue olhar para os nossos dias e ver se esses sinais estão um a um se concretizando? Um a um se realizando? Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você consegue identificar? Olha o que Jesus fala. Olha uma repreensão de Jesus. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Você sabe dizer se vem chuva, se não vem chuva? Você sabe dizer se vem frio, se não vem frio? Mas você não consegue olhar para o tempo que você está vivendo e dizer se esse tempo é o tempo do fim? É obrigação sua discernir. Você que tem que discernir. Então quais são os sinais? Vou dar a dica. Aí você vai me falando aí, ó. Falsos cristos enganando a muitos. Guerras, rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino, fomes. Terremotos em vários lugares, pestilências, assassinatos, cristãos odiados, muitos escândalos, muitos escandalizados, traição, ódio uns aos outros, falsos profetas que enganarão a muitos, aumento incomum da iniquidade gerando o esfriamento do amor de quase todos. Deixa eu te perguntar, quantos desses sinais você vê que está acontecendo nos nossos dias?
outro sinal que ele dá. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Diz aí pra mim, quantas pessoas você conhece que às vezes você fala, vamos na igreja? Não, hoje não. Ah, não posso ir, não posso cultuar a Deus hoje, tem um casamento, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Não estou dizendo você que está aqui, estou falando as pessoas que você convida para vir. As pessoas aí fora estão vivendo de forma indiferente. Elas não querem saber de Deus. Falam que temem a Deus, mas não querem saber de Deus. Você conseguiu identificar algum sinal? Concordamos que a maioria, ou praticamente todos, têm se manifestado. Estamos vivendo uma pandemia. Vocês concordam? 2 anos, né? 2 anos. Você sabia que do século XIX até agora, mais de 26 pessoas se denominaram Messias? E levaram muitos ao engano? Estou falando de coisa de 200 anos, tá? Estou falando de todo o tempo. Estou falando pelo menos dos últimos aí. Você sabia que até 1931, isso eu peguei lá do Wikipedia, né? Não deu tempo de checar a fonte, mas eu vou usar ele mesmo. Ele disse que até 1931, tinha cerca de 350 terremotos por ano. Nos últimos anos, mais de 500 mil por ano. Jesus não falou que ia ter terremotos? Tudo aumentou. Aumentou a iniquidade, aumentou o terremoto, estamos tendo uma pestilência. No último século aí, 2, 3 pestilências. Você entende que está tudo exponencial? Está tudo maior? E agora? Já que você sabe o plano de Deus, que Deus quer restaurar tudo, né? Vai ter um arrebatamento, vai ter juízo, vai ter tudo. Você viu que os sinais estão fortes e acontecendo de forma grande e potencialmente nos nossos dias. Você está pronto? E se Jesus voltar daqui a pouco? Você está pronto? Você vai? Essa é a pergunta que eu faço. Você vai? Ou você fica? Vai precisar de 7 anos aí. Que a Bíblia diz que é necessário a gente passar por tribulações para alcançar o reino de Deus. Deus já me deu umas tribulações aí que para mim eu já estou pronto. Deus já pode me levar. Você está entendendo? 7 anos, você é doido. Para quê? Para que eu preciso passar de 7 anos de grande tribulação para confessar a Cristo como Senhor? Já confessa desde agora. Você entendeu o que eu estou falando para você? Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Para de dormir, igreja. Não há tempo mais. Não há tempo. Não há tempo. Eu vou te dizer uma coisa, Deus não vai arrebatar uma pessoa que resolveu, como eu, na hora do arrebatamento, me consertar. Eu vou ficar. Porque o arrebatamento é um presente. É de alguém que busca Deus e está sendo fiel a Deus. Está aguentando, mesmo que seja dias difíceis, dias maus, você está aguentando. É para você que é esse evento. Uma pessoa que não quer saber de Deus, está nem aí para Deus, vai ficar. Vai ter que provar com a vida se ama a Deus, ó. Simples assim. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Tem sido pregado aqui, né? Das virgens, né? Tem sido pregado tudo isso aqui. E como está o seu óleo? Como está a sua vigilância? Como está a sua vida com o Senhor? Sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará.
Para você que está se achando, eu deixo esse texto. Você que se acha a última bolacha do pacote. Você que acha que é alguma coisa. Humilhai-vos diante de Deus. Se arrependa. Olhe para o seu pecado, para a sua iniquidade. Vá a Deus e fala: Deus, me perdoe, me purifique do meu pecado. Me purifique da minha iniquidade. Eu quero ser arrebatado. Eu quero fazer parte da noiva de Cristo verdadeiramente. Não por fraude, não por achar, mas por ser mesmo. Por ser enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Sabe o que está esperando você? E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas você que não quer beber da água de Deus, você quer viver sua vida, olha o que ele diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste livro, porque eis próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto. Ainda, quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Hoje Deus chama você para se posicionar. Acabou o tempo. Não tem mais tempo. Não tem. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte: se você quer viver algo, a sua vida, ela vai repercutir para a eternidade. Tudo que você fizer aqui agora vai repercutir para a eternidade. Não pense em você que você vai galgar postos na eternidade. Você vai viver na eternidade que você plantou aqui. Para o homem é assim que funciona. Quer viver cheio de bens, cheio de favor e graça de Deus? Faça agora. Se você deixar, não, lá no céu eu faço, eu tenho uma péssima notícia para você. Você pode até ir para o céu, mas você vai se arrepender toda a sua eternidade de não ter obedecido a Deus, de não ter feito o que Ele determinou, de não ter sacrificado mais um pouquinho, de não ter aberto um pouquinho. Deus pede coisas para você e você diz não para Deus. Você é o único ser de toda a criação que diz não para Deus. Nem Satanás diz não para Deus, mas você diz. Se Deus falar para Satanás, faça isso, ele faz com mau gosto. Mas você, Deus vem e fala: faz isso, filho, eu não vou fazer. Seu anjo que está com você, eu tenho uma convicção comigo. A hora que você diz não para Deus, ele arranca a espada assim, deixa eu matar, deixa. Deus fala: não, eu amo ele. Ele vai se arrepender do não que ele me disse. Aí o anjo devolve a espada assim, mas que bata o carro. Não vou guardar também, não. Como você se atreve a desobedecer o Senhor teu Deus? Não há mais tempo. Comece a edificar a partir de hoje. Hoje. Comece como? Decidindo. Deus, a partir de hoje, eu decidi que eu quero viver o seu extraordinário, que eu quero viver o seu chamado, ainda que isso me custe, ainda que se custe minha vida, ainda que se custe minhas finanças, ainda que isso me custe alguma coisa, eu vou viver para o Senhor, porque o tempo está próximo e não posso mais brincar com as suas coisas.
Deus nos chama para o arrependimento, para nos voltarmos a Ele e vivermos para a glória dEle. Para encerrar, eu vou te fazer essa pergunta. Você vem ao templo porque é uma sanguessuga? Me dá. Ou porque você é filho ou filha de Deus e quer um relacionamento, quer uma intimidade com Deus, independente se as coisas estão boas ou não? Eu não esqueço uma vez que Deus pediu meu acerto. Eu dei um arrepio na hora. Eu falei, tá bom, o senhor quer, tô. E aí, pastor? Deus moveu, Deus fez, Deus não sei o quê. E a vida continuou normal. Porque Deus não é Deus de barganha. Deus é Deus de relacionamento. Eu dei o que Ele pediu. E quantas coisas Ele me deu sem eu pedir. Hoje Deus te chama para um relacionamento, amém? Vamos orar? Se você está bem com Deus, glória a Deus pela sua vida. Bendito seja o Senhor Jesus, porque você está firme nele. Pastor, eu não estou bem. Olha, diante do que o senhor falou aí, vixe, o negócio está feio para o meu lado, pastor. Não vou pedir para você vir à frente. Eu quero daí mesmo, do seu lugar mesmo. É você e Deus. Eu não preciso saber quem é você. Mas Deus conhece seu coração. Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Você só vai fechar os seus olhos e você vai falar com Deus. Se você entende que sua vida não está firme, fala com Deus. Ô Deus, eu quero me firmar. Pastor, eu tento me firmar e não consigo. Só tome a decisão. Confia na mão do Senhor. Ele vai te ajudar. O Senhor é o teu ajudador. Se a sua salvação vem de Deus, você não tem participação nenhuma. Imagina a obra de Deus dentro de você. Você não tem participação nenhuma. É só você falar com Deus. Deus, eu estou fazendo pouco, quero fazer mais. Fala agora com Deus. Fala agora com Deus. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, o tempo é chegado, Senhor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já está em pé. Já está vindo para buscar a sua noiva. E muitos de nós temos brincado, Senhor. Muitos de nós temos pensado que esse tempo não chegará. Mas Ele está chegando, Ele está vindo. É mais próximo do que muitos de nós imaginamos, Senhor. Ah, Deus, já são 2 anos de pandemia. Eu nem lembro que dia começou essa pandemia, Senhor. E já se passou 2 anos. Porque os dias estão assim, ó. Rápido. Ainda que demore 1, 2, 3, 5 anos, será muito rápido, Senhor, porque o Senhor tem abreviado os dias, Senhor. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Nos receba em Tua glória, Senhor, e nos dê oportunidade de Te servir, de Te honrar. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa a nossa frieza, a nossa indiferença para com o Senhor e com Tua obra. Tu és um Deus que nos ama, um Deus que quer relacionamento, e nós temos rejeitado esse relacionamento. Nos perdoe por isso, Senhor. A partir de hoje, Senhor, nós queremos estar firmes em Ti. Mas Deus, temos dificuldades, Senhor. São tantas distrações, tantas coisas que nos prendem, nos viciam, Senhor. Mas se o Senhor liberar esse poder, liberar essa libertação, então eu vou vencer, eu vou conseguir. Porque não sou eu, é a Sua obra em mim. Então eu venho pedir a Tua ajuda, me ajude a vencer os meus medos, me ajude a vencer os meus vícios, me ajude a vencer aquele pecado que me aprisiona e me traz tristeza e me faz achar indigno da Tua presença. Se Jesus me santificou, eu fui trazido para o Senhor. Então eu peço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe cada homem, cada mulher que está aqui e os fortaleça, os firme em Ti, na rocha que é Cristo, e que todos aqui sejam arrebatados porque Te amam, porque Te servem, porque Te honram, Senhor. Não deixa que nenhum que está aqui se perca, Senhor. Ah, meu Deus, guia a nossa vida na Tua presença.
Abençoe nossos relacionamentos, abençoe nossos negócios, abençoe, Pai, nossas famílias. Meu Deus, se ainda há pessoas na nossa família que não foram alcançadas, Senhor, nos dê uma graça e nos ajude a alcançar essas pessoas para que elas estejam aqui te louvando, te adorando e vivendo no governo de Jesus Cristo. Salva os nossos, Senhor. Senhor, nos curas das nossas enfermidades. Quantos de nós, Senhor, por causa das dores e enfermidades, não conseguimos te cultuar, te adorar? Então nos sara, Senhor. Pai, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, porque fim está perto, o fim está perto, Senhor. Então eu peço, restaura agora, Senhor. Tira toda a apatia, tira toda a frieza, tira todo o ânimo dobre, Senhor. Tira, meu Deus e meu Pai, todo o espírito de sonolência do nosso meio, Senhor. E que haja uma libertação, uma transformação na sua igreja, para que ela esteja livre para te honrar, livre para te adorar e livre para bendizer o teu nome. Pai, sê conosco. É o que nós te pedimos, te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, amém.